E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um daqueles vídeos de exercício resolvido. Esse vídeo ele é um vídeo que foi mencionado numa anedota recente, que é basicamente uma questão de prova que, por ser a parte de cálculo que tem derivadas direcionais, é meio que tradicional você colocar questões que envolvam animaizinhos. Então você tem um peixe que está nadando, ele quer ir para o lugar que tem a temperatura mais alta. Você tem uma formiga que está em cima de uma chapa plana, ele quer ir para o lugar mais frio. Você tem um bode montanhês que quer subir uma montanha com a direção que ele sobe. São sempre exercícios com bichinhos fofos. E essa é a questão que eu coloquei na minha prova envolvendo o meu bichinho favorito. Espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Beleza, vamos começar. Lembrando que essa aqui foi uma questão de prova, então uma questão que, apesar do bichinho fofo, é uma questão séria, ela tem uma boa matemática envolvida. Vou começar pelo enunciado. O enunciado diz: era uma vez um pinguim que andava feliz numa região onde a temperatura era dada por t de xy igual x² y sobre 150 menos 4 cosseno x mais y π sobre 6, onde a temperatura é dada em graus Celsius e as distâncias são dadas em metros. O pinguim está na posição inicial xy menos 2, 5 e quer caminhar para uma direção em que sua temperatura se mantenha constante e mais ao sul possível. Qual o vetor de direção que ele deve tomar para iniciar sua jornada? Apesar de ter um pinguim envolvido, 2 se você for contar que foi eu que criei essa questão, é uma questão séria de matemática e a matemática envolvida é interessante. É uma questão de derivada direcional e vetor gradiente. É uma boa questão. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber o seguinte teorema. Se você tem uma função de modo que suas derivadas parciais são contínuas em um ponto e um vetor de coordenadas AB, qualquer vetor que não seja o vetor nulo, a derivada direcional nesse vetor é dado pelo primeira coordenada do vetor vezes a derivada em x no ponto, mais segunda coordenada do vetor vezes a derivada em y, dividido pela norma do vetor. Ou, numa notação compacta, o gradiente produto escalar com o vetor dividido pela norma do vetor. Essa notação eu acho ela bonita, porque ela poupa espaço, mas bem ou mal, se você for fazer qualquer conta com ela, a primeira coisa que você faz é expandir e virar com esse formato. Outro fato que a gente tem que saber: qualquer polinômio, qualquer seno, cosseno, e também as exponenciais, as derivadas, as composições, as somas dos produtos, é sempre contínuo. Então, a menos que você tivesse alguma divisão por zero, alguma coisa do tipo, a função que foi dada no enunciado e as suas derivadas vão ser contínuas. Que é o caso desse exercício. A gente só tem multiplicação, soma e composição de polinômio e cosseno. Outra coisa, a taxa de variação em uma direção é a derivada direcional, que é uma aplicação. Taxa de variação é uma derivada, taxa de variação na direção é derivada na direção, derivada direcional. Uma coisa sobre taxa de crescimento. O maior crescimento que você pode ter numa função é na direção do vetor gradiente. O maior decrescimento é na direção oposta ao gradiente. Então, o crescimento seria zero na média entre eles, que vai ser uma perpendicular ao gradiente. Outra coisa, a gente tem que saber resolver derivada parcial, o que, se você já está estudando esse tema, acredito que seja uma coisa que você já viu antes. Mas o resumo é, se você vai derivar o x, você finge que y é constante e vice-versa. Outra coisa, a gente tem que saber um fato de geometria plana. Se você tem um vetor 2D com coordenadas AB, ele tem em 2D duas perpendiculares. As coordenadas vão ser sempre, você pega esses dois valores AB, troca a ordem deles e troca o sinal de um deles. Se você trocar o primeiro, você vai ter o perpendicular no sentido anti-horário, você anda 90 graus no anti-horário. Se você trocar o sinal da segunda coordenada, você vai ter o perpendicular no sentido horário. Que são as duas possibilidades, vão ser dois vetores que são opostos um ao outro. Outra coisa importantíssima, a gente sempre deriva primeiro e substitui o valor depois. Porque, bem ou mal, se você substituir primeiro vai dar um número, na hora que você deriva vai dar sempre zero, seria tudo zero, o resultado era sempre zero. Dito isso, vamos resolver o nosso problema. O enunciado diz: o pinguim está feliz e ele quer manter a temperatura dele constante. Se a temperatura é constante, então a variação da temperatura é zero. Isso quer dizer que a gente tem que andar numa direção onde a variação da temperatura seja zero. Então a derivada direcional na direção desse vetor tem que ser zero. A gente precisa de um vetor, então, que diga qual é essa direção na qual a variação da temperatura vai ser zero. Pela teoria, a derivada direcional é zero na direção que é perpendicular ao gradiente. Como a gente quer uma direção que tenha variação zero, a gente vai pegar o gradiente e achar a perpendicular dele. Então, primeira coisa, vamos calcular o gradiente. O gradiente é o vetor que tem na primeira coordenada derivada em x, na segunda coordenada derivada em y. Então, para calcular as derivadas parciais, primeira coisa, derivada em x. Esse primeiro termo é um polinômio. Se a gente derivar o x, a gente finge que y é constante. Vai basicamente descer o 2 multiplicando, vai ficar 2xy sobre 150, xy sobre 75, depois que a gente simplificar. E aqui a gente tem menos 4 cosseno de blá blá blá. A derivada do cosseno é menos seno, então a gente vai ter mais 4 seno de blá blá blá, vezes a derivada do que está lá dentro por causa da regra cadeia.
Se a gente deriva o x, aí o y somando como se fosse uma constante, vai dar 0, vai sobrar só π sobre 6. Então a gente vai ter 4 seno, x mais y, π sobre 6, vezes a derivada de quem está dentro, que é π sobre 6. Para a derivada em y, raciocínio muito parecido, a gente só vai fingir que o x é constante. Nesse aqui, se a gente derivar y, vai sobrar x² por 150. Nesse segundo, vai ser a mesma derivada idêntica, porque a gente vai ter que fazer a derivada do cosseno, que é menos seno, e multiplicar pela derivada do de dentro, que é π sobre 6 de novo. No ponto menos 2, 5, a gente vai pegar as duas derivadas, substituir x por 2 e y por menos 5. 2 vezes menos 2 vezes 5 vai dar menos 20 por 150. Menos 2 mais 5 vai dar 3 vezes π sobre 6. 3π sobre 6 é π sobre 2. E seno de π sobre 2 dá 1. Então a gente vai ter menos 20 por 150, mais 4 seno de π sobre 2 vezes 6. Ou, trocando esse aqui por 1 e simplificando 0, menos 2 quinzeavos mais 2π sobre 3. Que é estranho, mas é um número. Para derivar em y, mesmo esquema, a gente substitui o x e o y, menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui a gente vai ter de novo o mesmo seno de π sobre 2, que vai dar 1 de novo. Então a gente vai ter 4 por 150 mais 2π sobre 3, ou simplificando por 2, 2,75 avos mais 2π sobre 3. Então beleza, esse é o vetor gradiente, que a gente tem as duas coordenadas. E aí o perpendicular do gradiente vai ser o vetor que a gente vai pegar esses dois elementos, trocar a ordem e trocar o sinal de um deles. A gente tem duas opções, que é ou trocar o sinal do primeiro, ou trocar o sinal do segundo. Na minha prova isso era uma questão de 2,5 pontos. Qualquer aluno que chegasse até aqui ganharia 2,25. Pro 0,25 que está faltando. O enunciado dizia que o pinguim ele quer andar na direção que tem a temperatura constante, mas ele quer ir mais para o sul possível. Quer dizer que a coordenada y dele teria que ser negativa. 2π sobre 3, como π é um pouco mais do que 3, dá um pouco mais do que 2. Menos 2 quinzeavos definitivamente é um número positivo. Aqui, como é o sinal trocado, a gente tem 2 quinzeavos, que é um número pequenininho, menos um número que é maior que 2. Esse com certeza é negativo. Então este vetor, o 2, é o que está indicando mais ao sul, porque a coordenada y dele é negativa. Esse é o resultado final, então esse é o vetor de direção que a gente deve andar. Vamos dar um destaque maior ainda e encerrar por aqui. Uma coisa que é possível para a gente fazer para ir além. Com o software, a gente pode desenhar como é o mapa de calor da região. O mapa de calor basicamente é um mapa que vai indicar a temperatura em cada ponto, mas usando o diagrama de cores. O tradicional é azul para os mais frios e vermelho para os mais quentes. Esse é o mapa de calor e esse ponto grande, bem destacado aqui, é a posição que o pinguim está. Então, ele está numa região que está entre o verde e o azul claro. A temperatura dele é mais ou menos essa. Então, para ele manter a temperatura andando, ele deveria caminhar numa direção em que ele fique numa linha sobre o verde e azul claro, que é muito provavelmente uma linha que está nessa direção. Uma coisa que é relevante é o fato de que ele queria ir para o sul, então o nosso vetor resposta deveria apontar para cá. Se a gente pegar esse vetor e mandar ele desenhar por software esse vetor em cima desse desenho, ele indica exatamente onde a gente achou que ele deveria indicar. Que mostra que a gente está certo e que a matemática faz sentido e que pinguins são o melhor animal para você colocar numa prova. E o pinguim também é o melhor professor para que você tenha aula. Feito isso, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Derivadas direcionais é um tema que eu acho bastante interessante, eu gosto muito das aplicações práticas dele. Tem muitos exercícios que envolvem bichinhos fofinhos. Eu pude botar um pinguim numa prova, eu admito que não foi a primeira vez e eu também tenho certeza que não vai ser a última que eu vou colocar pinguins em provas minhas, mas essa foi uma das mais marcantes por causa da anedota e da reação da turma. Espero que vocês tenham gostado, só lembrança a gente se despedir aqui. Se vocês quiserem deixar comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, propostas, desafios, vocês são livres para só comentar aí embaixo, toda a área dos comentários, ou se vocês preferirem, deixando aqui meus contatos pessoais. Muito obrigado, pessoal, espero de verdade ver vocês no futuro. Até a próxima!